Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 27, Ação e Reação. Acompanhamos Zil e Eber. Estava louco de curiosidade para saber o que íamos fazer, mas me contive. Chegamos ao departamento e os outros lá já se encontravam. Sorri para Sara, a grande amiga. O departamento era muito amplo, com paredes brancas translúcidas. No auditório íamos assistir a uma aula. Primeiro assunto: é certo fumar? Não. Um bom médium deve abandonar completamente o fumo. Ele não só prejudica a saúde, como vai criando uma crosta de miasmas negativos nas rodas energéticas. Estas vão alterando-se, causando problemas à sua saúde, atingindo principalmente a parte respiratória. O fumo é veículo de muitos males à saúde. O espírito que se comunica com aquele que fuma, às vezes o faz para saciar seus próprios vícios pretéritos. Quem deseja servir em uma casa espírita tem o dever de cuidar da própria saúde física e espiritual. Segundo assunto, a bebida. Ao médium não é dado o direito de abusar. Um médium consciencioso tem de renunciar a muitas coisas. Se não o fizer, sentirá o ranger de dentes. Um médium que gosta de bebidas alcoólicas é forte candidato a se tornar um veículo através do qual muitos alcoólatras desencarnados continuarão seus vícios. Terceiro assunto, o sexo. O médium pode praticar sexo no dia de trabalho? O prudente seria evitá-lo. Não que seja pecado, mas no ato sexual o corpo físico sofre uma descarga elétrica. No momento do ato, todo o corpo físico se altera, voltando ao normal somente 24 horas depois. Para um contato com desencarnados, o médium precisa estar com seus centros de força equilibrados e com suas rodas energéticas abastecidas no ponto exato chamado equilíbrio. Se assim acontecer, as comunicações sairão perfeitas. Mas com isto, não queremos que o médium considere pecaminoso o sexo. Ele é, antes de tudo, uma obra de Deus e muitas pessoas até ficam doentes quando não estão preparadas para uma abstinência sexual. Este é um assunto muito delicado. Entretanto, devemos pedir ao médium para que em dia de trabalho, evite a prática sexual. Se não for possível evitá-la, que não entre em martírio. Apenas procure trabalhar com amor. Dizemos isso porque várias mulheres veem-se impossibilitadas de dizer não ao companheiro e vice-versa. O amigo palestrante elucidou ainda que a doutrina nada proíbe, pede unicamente que se evite o fumo, o álcool, o sexo, principalmente em dia de trabalho. Quem gosta de bebida alcoólica só deve ingeri-la 48 horas antes do trabalho. A carne, 24 horas antes da reunião. E quem fuma deve deixar o vício, pois torna-se difícil trabalhar com o fumante, pois o seu perispírito fica impregnado de tal forma que transmite para os demais médiuns e para os espíritos os miasmas que estão no seu organismo. O álcool é antienergético, porque dilui o ectoplasma. Ele permanece por 2 dias no organismo. A espiritualidade não exige que todos se tornem vegetarianos, pede apenas que não consumam carne em dia de trabalho, porque ela torna o corpo físico mais denso, energiza as rodas magnéticas com as quais trabalhamos, bloqueando a comunicação com os centros de força, onde estão os fluidos. Levantei a mão pedindo a palavra. Irmão, o que dizer do médium que vive revelando as encarnações dos que lhe cercam? A doutrina espírita é um jardim cujo jardineiro Jesus saiu a semear e plantou apenas a semente da verdade. Ele nos disse que não tinha tempo de plantar todas as sementes no jardim da terra, mas que mandaria um novo jardineiro. E ele chegou, o Consolador, que todos nós sabemos vir a ser doutrina espírita. Quem deseja estudá-la, compreendê-la e trabalhar por ela, precisa lutar para se tornar humilde, pois em suas fileiras não há lugar para vaidosos e egoístas. A doutrina, por ser muito simples, deve ser respeitada. Não se concebe que uma pessoa que se diz seguidora da doutrina viva a falar do passado de ontem, que não lhe diz respeito. É lamentável nos defrontarmos com médiuns que fazem de tudo para denegrir a doutrina.
Hoje, outro grande perigo são as misturas de cunho filosófico religioso que estão ocorrendo em alguns centros, tidos como respeitados. O esoterismo, a umbanda, as práticas orientais. Alguns espíritas dizem que trabalham com espíritos vestidos, como os antigos marajás, turbante e pedras preciosas. Complementando sua resposta, Luiz Sérgio, você que trabalha com os lanceiros de Maria, sabe que esses irmãos vestem-se simplesmente porque possuem um espírito humilde e hoje não falam mais o Lavai Quilã, que quer dizer castelos nos ares. Eles, as verdadeiras almas que hoje trabalham na doutrina, trajam-se com roupas feitas de candi e não fantasias de marajás. Esses espíritos vestem hoje túnicas semelhantes à do Cristo, mesmo ontem tendo morado no Oriente. Alguns médiuns e centros espíritas estão misturando as culturas, e isso não é bom para qualquer uma delas. O preto velho sente-se melhor no local próprio de trabalho, onde pode praticar seus rituais. Os orientais, de turbante, também trabalham melhor onde se pratica o misticismo e as cerimônias com seus rituais. Em um centro espírita, com base na doutrina espírita, não se concebe rituais, o que vem ocorrendo muito ultimamente. Sara fez outra pergunta. Depois eu vou na pergunta da Sara. Gente, aqui nós vamos mexer no calcanhar de Aquiles de muita gente. Esse assunto dá pano para manga. Vamos lá. Eu já tive algumas experiências e a gente conversa com muita gente que trabalha na casa espírita, nas casas espiritualistas, né? A gente acaba conversando muito através da internet. E as experiências que eu tenho, essas trocas de ideias, elas estão me deixando às vezes até um pouco triste. Essa semana mesmo, eu tive conversando com um amigo meu, que é da doutrina espírita, e ele é, assim, um cara extremamente inteligente, um cara que tem um baita conhecimento sobre a doutrina, já leu muitas obras do Chico, acompanha os seguidores do Chico, né? Carlos Abacelli, o Geraldinho, e ele entende muito dessa raiz da doutrina espírita. E eu converso com ele e converso com pessoas que são espiritualistas e que estão entrando na casa espírita para trabalhar na casa espírita. Aí sempre vem aquele jargão assim: eu aproveito o que tem de bom e pego para mim o que presta. Quando você faz vamos fazer um exemplo bem tosco. Quando você faz um prato com alface, tomate, cebola, tá tudo separadinho no teu prato. Você experimenta o alface, ele tem um sabor. Você termina de comer seu alface, aí você vai comer o tomate, outro sabor. Você vai pegar a cebola, outro sabor. Mas quando você faz uma salada de maionese, que você mistura tudo ali e ainda coloca a maionese no meio, de verdade, você consegue sentir o sabor de cada elemento ali? Não. Porque se mistura tudo e você acaba digerindo tudo aquilo sem nem sentir o sabor. Ou seja, atrapalhando o sabor do outro. Atrapalha o sabor do outro. É um exemplo muito tosco, mas é o que acontece quando começa a misturar tudo. Um começa a atrapalhar o outro. Eu não acredito em rituais. Eu era da Igreja Católica até os 16 anos. Eu não gostava de terço. Eu não gostava de acender vela. Eu tenho problema respiratório, que é bem rinite, essas coisas assim que começam aquele refluxo. Minha mãe acendia a vela na casa inteira. Ela era católica de acender vela. Tinha imagens e ela ficava acendendo vela. Gente, eu sofria com aquele cheiro de vela dentro de casa até não querer mais. Por uma questão de saúde. Mas ela não se importava com isso, porque tinha que ter as velas dela com os santos dela lá, da Igreja Católica. Mas a minha mãe era católica e acendia vela. Ela. Eu não. Então eu pagava por uma coisa que ela acreditava, mas eu não acreditava e não me fazia bem. Outro exemplo tosco, certo? Dentro da casa espírita, eu não acredito em ritual. Aí eu faço psicografia. Eu ensaio, né?
Falar que eu faço, não, eu ensaio. Porque eu sempre fico naquela, será que realmente é uma psicografia ou será que é alguma coisa minha que eu estou escrevendo aqui? Aí eu sempre mando para os universitários, falo, gente, dá uma olhada. Tinha mesmo um espírito do meu lado, que eu peço para aquele que consegue ver, né? Enfim, eu ainda sou muito São Tomé. Mas de qualquer forma, para fazer psicografia eu preciso de concentração. Tem a questão da disciplina, a gente não pode ter o sexo, a gente não pode beber álcool, a gente não pode fumar. A gente tem que estar bem equilibrado emocionalmente e se centrar no trabalho, disciplina, para ter uma psicografia fiel. Ainda assim eu ainda tenho dúvida, seguindo tudo aquilo que a gente precisa de cuidado, ainda assim eu ainda tenho dúvida daquilo que eu escrevo. Agora pensa você tá fazendo uma psicografia e no seu grupo tem uma pessoa que é espiritualista. E ele acredita que o tratamento que ele pode oferecer à pessoa que está ali, o assistido, esteja dentro dos parâmetros que ele conhece. Por exemplo, baixa um índio naquele médium. E ele, lá na cultura dele espiritualista, o índio precisa dar aquelas voltas, né? Fazer uma simulação de corrida em volta do assistido, aquele chacoalhar, né? Que eles têm de chacoalho. Então, faz uma simulação como se tivesse um chacoalho na mão. Aí essa pessoa tá lá correndo em volta do assistido e eu tô aqui sentada tentando fazer uma psicografia. Dá certo? Dá liga um negócio desse? Eu, no meu canto, não tô atrapalhando ele, mas ele tá me atrapalhando, porque ele tá correndo, ele tá fazendo barulho e eu não consigo me concentrar para fazer psicografia. Então, muito dos espiritualistas que vêm para a doutrina espírita, eles querem trazer aquilo que eles utilizam lá no lado do trabalho espiritual deles para dentro da doutrina. É que nem casas que tem o reiki. O reiki, para a doutrina espírita, é um passe, praticamente a mesma coisa, só que o reiki não deveria utilizar a espiritualidade para fazer. E tem gente levando essa cultura do passe para dentro do reiki. Tá dando o reiki, chamando a espiritualidade para trabalhar. Existem tratamentos alternativos que são maravilhosos. Estão aí para poder colocar a nosso favor. E que muitas pessoas se beneficiam. Mas cada macaco tem que estar no seu galho. Se começar a misturar, vai ajudar. Como? Se entre essas pessoas não existe um meio termo. Então, Patrícia, quem trabalha espiritualismo, né? Quem é espiritualista não pode entrar na doutrina espírita? Qualquer pessoa pode entrar na doutrina espírita. Qualquer pessoa, de qualquer religião, vai ser muito bem-vindo. Só que é assim, quando eu vou na igreja evangélica, às vezes eu arrumo um namorado ou um amigo, me chama para ir na igreja evangélica. Eu vou. Para mim, onde tiver Deus e Jesus, eu tô dentro. Não tem problema nenhum. Desde que não tenha negócio de dinheiro, ficar dando dinheiro, eu vou. Quando eu entro numa igreja evangélica, o que eu faço? A última vez que eu fui na... Como é que ela chama? Ela é bem rigorosa. A Batista, né? Ela é bem rigorosa. E quando eu entro... Não é Batista. É a congregação que eu fui. É bem rigorosa. Então, separa mulheres de um lado, homens do outro, as mulheres colocam véu, né? Só que eu estava indo como convidada. A única coisa que eu não fiz foi colocar véu na cabeça, porque eu não sou da congregação. Aí eu sentei bem no fundo dos bancos, do lado das mulheres. Uma senhora veio, toda simpática, me deu o hinário deles. Eu falei, então tá bom, eu adoro o hino, né? Então, falava lá a página e eu, vinha aqui e cantava o hino junto com eles. Aquilo que eu não sabia, né, os momentos que eles fazem, que eu não estava por dentro, eu ficava atenta, ficava quietinha lá no meu canto, só observando, não me manifestei em momento nenhum, respeitando o espaço deles. O culto é deles, eu é que estou lá de penetra. Eu não sou da congregação, eu sou espírita. Quando terminou o culto, veio uma senhora e ainda falou para mim, nossa, eu vi que você cantou todos os hinos, né? Eu falei assim, se tem para acompanhar e tá falando de Deus e de Jesus, eu fui mesmo. Mas eu não atrapalhei, né? Não, de jeito nenhum, nós ficamos muito contentes se você quiser voltar, tudo. Então, existe um respeito, eu estou entrando num lugar que eu tenho que respeitar como é aquele lugar. Eu tenho que trabalhar de acordo com aquele lugar.
A católica é aquele senta, levanta. Hora de cantar, levanta. Hora de ajoelhar, para rezar, ajoelha. Hoje eu não posso entrar numa igreja católica, porque eu não consigo mais ficar senta, levanta, ajoelha. Então, se me convidarem, eu nem vou. Porque o ritual deles é esse. Aí eu vou ficar lá, não sou católico, então não vou sentar. Não vou ajoelhar. Não vou ficar em pé. Se eu estou num ambiente que eu sei que vai acontecer aquilo, eu preciso participar. Então, para que eu fui lá? E tem que ser nos moldes deles. Não adianta eu querer chegar lá e falar, não, espírita sabe que não precisa ficar sentando, levantando a joelha. Espírita não acende vela. Ué, então o que eu estou fazendo lá? Por isso que eu falo que dá pano para manga. Porque eu conheço pessoas, eu conheço muitas conversas a respeito disso, aonde vem um espiritualista e ele fala assim, nós temos que pegar tudo que é bom de cada lugar e colocar qual é o problema. A doutrina espírita é muito rígida. Ela, como é que fala? Ela fecha, ela amarra a gente se sente amarrado, porque ela é muito disciplina, tem que ser tudo daquele jeitinho ali, que acaba virando um ritual. Então eles falam que pelo fato da gente não comer carne, a gente não beber álcool, não fumar, para entrar para trabalhar numa câmara de paz, por exemplo, é um ritual. Não, é um preparo. Quando você vai sair e você toma um banho, você fica limpo. Isso é um ritual ou é um preparo para você sair cheiroso, perfumado para um passeio? Ritual é eu acreditar que esse lápis faz milagre. Eu coloco o lápis aqui e fico rezando em cima desse lápis. Isso aqui é um ritual. Aqui eu não estou preparando nada. Aqui eu estou acreditando num ritual, que tendo um lápis eu vou ficar feliz, eu vou ganhar na loto. Né? Os amuletos que a gente tem aí fazem parte de ritual. Pessoas que andam com o pé de coelho pendurado na chave, isso aqui é para tirar mal olhado. É um ritual. Agora, você deixar de fazer coisas ou fazer coisas se preparando para outro determinado tipo de assunto, prepara. Você escova os dentes para se preparar para ir dormir. Você não vai dormir com o dente sujo. Não é um ritual. Mas todo dia no mesmo horário você escova dente, virou um ritual. Não virou ritual. É um hábito, é um preparo. A água fluidificada, eu, Patrícia, não é a doutrina espírita, respondo por mim. Eu, Patrícia, acho que a água fluidificada, levar a garrafinha, né, para um centro espírita, para fluidificar a água, eu tenho um pé atrás quanto a isso, porque as pessoas geralmente acabam usando aquilo como um amuleto. Eu vou levar minha garrafinha porque vão fluidificar minha água, e a água fluidificada, eu vou ser curada, né? E é só essa água aqui que vai me curar. Aí se eu começar a acreditar muito que a água vai me curar, acaba virando um ritual. Eu, Patrícia, penso assim, não é a doutrina. Para a doutrina, a água fluidificada dá efeito. E eu já tomei água fluidificada. Eu já fiz a fluidificação de água e não sabia que era daquele jeito. Sabe quando você faz meio no mecânico, você aprende e faz. Mas eu não acreditava na potência. Até fazer uma cirurgia espiritual onde a água fluidificada ficou com gosto de remédio. Eu fiquei tomando água fluidificada com gosto de remédio por 7 ou 8 dias. Ela começou com aquele gosto amargo, né? Um gosto tipo um remédio mesmo, amargo. Ficou 3, 4 dias aquele gosto muito forte. Toda vez que eu ia tomar, eu falava, eu já não gosto muito de água. Com esse gosto, então, eu fazia careta para minha garrafinha. Depois, no 4º, 5º dia, aí já começa a amenizar um pouco. Mas eu vi o que é. Aí sim, Santo Tomé, como eu sou, eu vi o que é água fluidificada através do meu paladar. Funciona? Funciona. Tem remédio numa água fluidificada? Tem. A espiritualidade coloca. Mas não pode virar ritual. É um momento de fé. É um momento que você acredita que ali vai ter um remédio para você, que o campo espiritual fluidifica. Ele materializa aquele remedinho que você precisa no teu organismo através da composição da água. Eles modificam essa composição. E você bebe em forma de remédio. Mas tem gente que não, que vai levar a água fluidificada e coloca um potinho de água fluidificada em cada canto da casa, sabe? Aí é a mesma coisa de estar acendendo vela dentro de casa, acreditando que aquilo vai limpar os miasmas da casa. Já começa a exagerar na dose, é isso que eu quero dizer.
Eu fui dar uma palestra no centro há um tempo atrás, o cara tava com uma sacola daquelas de feira, lotado de garrafinha de água. Aí eu, curiosa, falei para ele assim, nossa, você vai doar essa água pro centro? Eu achei que era aquelas garrafinhas que a gente dá pro pessoal de rua. Ele, não, eu trouxe essas garrafinhas aqui que é da família inteira, vai fluidificar tudo para mim poder levar para casa. Falei, minha Nossa Senhora, eu tenho medo dessa história de água fluidificada que vocês não têm ideia. Mas isso sou eu, não é a doutrina. Pela doutrina, a água fluidificada não faz parte de rito, e ponto. Só que para mim, um ser humano cheio de defeito como eu sou, eu já começo a ver essa água fluidificada andando por aí afora como em forma de rito. Então, eu, sinceramente, eu não gosto. A não ser numa ocasião especial, segunda-feira. Nós estamos na quinta, né? Na segunda-feira. Eu tive um momento no meu evangelho que eu falei, comecei a chorar, né? Devido a umas situações que estão acontecendo no particular. E eu conversando com a espiritualidade durante o final do evangelho, fazendo as vibrações, eu comecei a chorar e eu vi que eu não estava ficando bem. Aí eu falei assim, ai, por favor, fluidifica um pouco minha água, eu preciso. Então, assim, pontual, né? Naquele momento ali eu precisava da minha água fluidificada. Se eu pego uma água fluidificada durante o evangelho fluidificou, a água está por aqui. Se eu chegar lá no meu filtro e colocar mais água, aquela água fluidificada, ela só vai aumentando aqui dentro. Eu não preciso ficar fluidificando a água toda hora. Não é assim que funciona. Porque a medicação já está lá. Eu coloco água, vai misturando. E ela vai continuar aqui. No dia que eu lavar a garrafinha, que esvaziar a garrafinha, aí sim, aí já é o momento de fluidificar novamente. Mas não precisa ficar fluidificando toda hora. É pontual, é uma necessidade. Tem um amigo meu que na segunda-feira ele estava com uma gripe forte. Eu tive uma sensibilidade que aquela gripe podia pegar o pulmão dele. Eu falei para ele, eu vou fluidificar minha água aqui. Enquanto eu estiver fazendo prece, vai fazendo prece também em volta da sua água aí para fluidificar sua água. Aí ele agradeceu que ele tinha dado água fluidificada para a família inteira, que não era só ele. Mas é pontual naquele momento. Senão realmente vira um ritual. Na minha concepção, acaba virando um ritual. E a doutrina espírita não é que ela abomina ritual, é que ela descarta. Pra gente não tem necessidade, para outros tem. Quando a mulher tocou Jesus e ela sangrava e ela parou de sangrar, ele falou, alguém me tocou. Saiu uma energia de Jesus pela busca da mulher. Ela foi buscar aquela energia que tinha no Cristo. Cristo não estava bêbado, não fumava, não tinha sexo. Então ele tinha uma energia equilibrada e forte em volta dele. E ela, quando tocou Cristo, ela tocou nessa busca da energia de cura. E é por isso que ela se curou, porque ela buscou, chegou o momento dela e Jesus estava equilibrado, ele era um espírito puro, de energia pura. Ela sugou aquela energia de Jesus para a sua cura. E ele falou, alguém me tocou, e ela se curou. Algumas pessoas chegam perto da gente e sugam a nossa energia e fica bem. E a gente fica mal. Não acontece isso com vocês? Acontece comigo direto. Às vezes eu tô bem, né? Tô legalzinha, aí uma pessoa chega, porque minha vida tá assim, tá assado, tá assim, tá assado, tal. E eu tô vendo que a minha energia tá indo embora, porque querendo ou não, eu não consigo segurar a minha energia. É muito mais forte quando a pessoa vai sugando. Os vampiros, eles fazem isso o tempo todo. Principalmente na hora do sexo, porque a energia mais poderosa que a gente tem no nosso corpo é a sexual. No ápice da relação sexual, a gente emana aquela vibração, aquela energia forte para fora. Quando uma pessoa está em sintonia com a outra, a tua energia vai para a pessoa com quem você está, a energia dela vem para você. Existe uma reposição de energia. Você sai ali, que você sai todo feliz da vida, eu amo você e tal. Agora, se naquele momento do sexo, um tá pensando numa coisa, outro tá pensando em outra, não existe uma liga de sentimento, não existe uma relação amigável, de carinho, de amor verdadeiro, a energia desse salta pro alto, a energia desse salta pro alto, porque não tem liga, não tem sentimento, não existe amor. E quando essa energia vai pro alto, os vampiros vêm. Aí as duas pessoas terminam aqui e falam, nossa, eu tô tão cansado que eu preciso dormir, nossa, eu tô acabado. Você acabou comigo. Mas não existe um prazer real de amor. Por quê? Porque os vampiros estão ali só pegando energia. Então esse descompasso de energias
A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando se é médium e vai trabalhar. E tem, dentro de outros conceitos espirituais, espiritualistas, que é bobeira. Você pode transar à vontade, você pode beber à vontade, você pode fumar à vontade, porque dentro do processo deles existe tudo isso. Dentro do trabalho deles existe cachimbo, cigarro, charuto, existe bebida alcoólica. Então, dentro do processo ritualista deles, existem essas coisas. E quando eles vêm para a doutrina espírita, eles falam: eu quero dar passe, eu sou médium de passe. Mas lá onde eu tô, eu posso fumar, eu posso beber. Lá eu tenho liberdade, lá tem batuque, lá tem alegria. Aqui não, todo mundo quietinho, silêncio, todo mundo muito, né, focado. Aí a pessoa quer vir trabalhar na doutrina espírita, mas quer trazer tudo aquilo que ele faz lá do outro lado. É falta de respeito com a doutrina. A doutrina não engessa ninguém, não prende ninguém. Você não é obrigado a ficar na doutrina. Só fica na doutrina quem quer. E aí é onde a gente tem aquele chavão, né? Fazer parte da doutrina espírita não é para quem quer, na verdade. É para quem aguenta. Porque ela não proíbe nada, mas ela conscientiza você a deixar muita coisa de lado. Gente, eu comecei a andar no meio do mato, já tem quase 3 anos. Toda semana eu procuro ir pro meio do mato. Agora eu tô sem grana, não tô indo. Mas eu procuro sempre ir. Quando eu entro na mata, porque eu peço pro Uber entrar na mata, é trilha que a gente faz. Vocês não têm ideia. Eu coloco meus Uber tudo doido. Eu pego pelo aplicativo e falo: eu quero ir pro mato. Eu quero ficar longe da civilização. Eu quero sentir árvore. Eu quero sentir o frescor de sombra de árvore. Eu não quero andar em asfalto. E aqueles que topam vão comigo assim também e volta tudo renovado, né? Quando você entra numa mata, que você sente a energia das árvores, que você sente a energia dos bichos que estão ali, você olha para o céu, você sente o frescor do ventinho, ar puro, vai numa represa, vê a água passando, sente o barulhinho da água, ouve aquele barulhinho da água, você sai numa energia assim tão boa, você recebe tudo aquilo, mas assim, você contemplando. Eu já fui pro meio de natureza, até não querer mais, com pessoas, que eu não aproveitei nada. Entrei e saí do mesmo jeito. Porque conversa com um, fala com o outro, dá risada, bebe um suco, toma um sorvete. E você fica ligado em tantas outras coisas que aquele momento que é para introspecção, que é o momento de você se curar, de você se equilibrar, você não aproveita. Porque você está entretido com outras coisas. Então, dentro da minha concepção, dentro do meu entendimento, ser da doutrina espírita é a melhor coisa do mundo, porque é um momento de introspecção, é um momento meu com a espiritualidade, é um momento que eu tenho que estar ali bem equilibrada. E aquele equilíbrio do meu trabalho mediúnico vai levar esse equilíbrio para a minha vida particular, profissional, social, familiar. Então é um local de luz, é um local tranquilo. Se você não gosta disso, não critica. Vai fazer o que você gosta. Agora, tá tendo muito disso nas casas espíritas. Eu encontro com pessoas que são espiritualistas e estão querendo trazer a sua crença para dentro da doutrina espírita. E ainda usam aquele argumento que eu acho o fim da picada. Allan Kardec, Jesus não disse tudo, Moisés não disse tudo, Jesus não disse tudo, a doutrina espírita não disse tudo. Porque eram em épocas diferentes. Então hoje já está na hora de mudar. Já está na hora de fazer algumas adaptações, porque os tempos de Moisés eram uns, o tempo de Jesus era outro, o tempo da doutrina espírita era outro, ou seja, está ultrapassado. Agora o tempo é outro, renovação dentro da doutrina espírita. E aonde eu fiquei desencantada, que eu comecei a conversar com esse meu amigo que entende tudo da doutrina, que é muito inteligente, o Carlos. Eu comecei a ver espírita brigar com espírita. Eu vi espírita querer impor ao outro espírita as suas ideias e fugindo das obras básicas, porque a gente não está aqui para brigar com ninguém. A gente está aqui para seguir as obras básicas. Allan Kardec já fez todo o trabalho e não está démodé, não está fora de moda. Não era outra época, nós estamos ainda na mesma época. Nós estamos vivendo ainda a perseguição religiosa, no sentido de que quando você fala que é um espírita, as pessoas arregalam os olhos e falam assim:
Existe um preconceito com o espírita. E principalmente quando as pessoas não entendem que espírita é uma coisa, espiritualista é outra. O espírita sofre, às vezes, o preconceito mais porque as pessoas que são espiritualistas se denominam espírita. Quando alguém pergunta para o espiritualista o que você é, sou espírita. Não. Espiritualista é uma coisa, espírita é outra. Espiritualista acredita na espiritualidade, trabalha com a espiritualidade, acredita até mesmo em reencarnação, mas existem os rituais e os dogmas deles. A doutrina espírita é baseada na codificação de Kardec. É estudo, é disciplina. E não tem rituais. Aí quando você fala, sou espírita, as pessoas arregalam o olho porque já imagina que é espiritualista. Mas porque os espiritualistas não se denominam espiritualista. Eles usam a palavra espírita. A mesma coisa quando a gente fala que é kardecista. Tá errado. Ninguém é kardecista aqui. Allan Kardec era um homem. Era uma pessoa. Não era um espírito de luz para ser seguido como Jesus. Ninguém segue Kardec. Quando você fala que é kardecista, as pessoas imaginam que você segue Kardec. Aí vem os evangélicos e os católicos de plantão e pegam no teu calcanhar. Ah, você é kardecista? Você segue Kardec, né? Nós seguimos Cristo, nós somos cristãos. Gente, as nomenclaturas são palavras pobres que não dizem tudo aquilo que precisam ser dito. A própria espiritualidade fala isso no livro dos Espíritos. Vocês têm um vocabulário muito pobre. Às vezes uma palavra significa 10 coisas para vocês. Só que tomem cuidado. Porque dependendo de como você fala, da forma que é falado, no lugar que você é falado, você detona todo um trabalho que o cara teve lá atrás. Allan Kardec já teve todo o trabalho. O trabalho. Mas ele, a pessoa dele, não é para ser seguida, não é para falar eu sou kardecista. Quando perguntarem para você, o que você é? Você frequenta Umbanda, Candomblé, budismo, misticismo? Você é espiritualista. Quando perguntarem para você o que é espírita, olha, eu sou espírita. Ah, você é daquele que toca o tambor? Não, eu sou espírita. O que toca o tambor é espiritualista. O espírita vai estudar as obras do Kardec. E tem aqueles espírita meia boca. Eu sou espírita há 20 anos. Você já estudou as obras do Kardec? Não. Eu assisto palestra e tomo passe. Sou espírita. Anos e anos. O espírita meia boca. Patrícia. Agora, 3 anos para cá, eu já fiz curso na casa espírita, né? Fiz o livro dos espíritos, fiz os médiuns, fiz o básico, beleza. Fui evangelizadora, passista, mas eu era espírita meia boca. Eu só estudava de acordo com os cursos que eu fazia. Pergunta para mim, Patrícia, sabe alguma coisa do céu e inferno? Não. Sabe alguma coisa de obras póstumas? Não. Sabe alguma coisa da Gênese? Não. Que espírita que eu sou? Meia boca. Aí eu comecei de 3 anos para cá buscar estudo. E hoje sim, 4, 5 horas sentada estudando. Até meu médico já falou, Patrícia, você não pode ficar tanto tempo sentada assim. Eu falei, não, mas agora que eu tô me encontrando, agora que eu tô estudando, agora que eu tô aprendendo, então eu estudo deitada. Eu falei, não, tem que ser sentada, para mim poder focar, porque deitado você acaba cochilando, dormindo, dá preguiça. Sentado não, você tá ali, focando. E eu tô focada nos meus estudos. As pernas ficam desse tamanho aqui, porque fica para baixo, né? Mas eu tô estudando. Hoje eu posso dizer que eu tô estudando bem. Mas eu não posso dizer que sou uma espírita assídua, né? Aquela espírita que sabe as coisas. Não, tô aprendendo pra caramba. E à medida que a gente vai aprendendo, como eu falei aqui no canal ontem, eu acho que eu disse no canal sobre educação, o conhecimento liberta. À medida que a gente começa a entender alguns processos, algumas transformações no decorrer do tempo em relação às religiões, o que você começa a entender, as melhoras que teve, os momentos mais difíceis, tudo o que aconteceu, para que hoje a gente tivesse a liberdade de falar assim, eu sou espírita, aí é que enche mais o coração. Porque você fala, o pior já foi. Hoje você pode dizer que é espírita. E aí as pessoas continuam falando mal uns dos outros. Eu não tô aqui para falar que religião A, B ou C é melhor. A minha não é melhor do que ninguém. Ser espírita não significa ser melhor do que alguém.
Mas significa que você encontrou um caminho, que você estuda e você se sente bem e você se transforma moralmente. Então ela funciona. Então ela é boa. Aí algumas pessoas veem essa transformação, veem que é boa, e vêm com os seus vícios, vêm com os seus hábitos, vêm com os seus rituais e querem. E a gente vê dentro das obras espíritas algumas obras que trazem, tipo, aconteceu na Casa Espírita, eu li faz pouco tempo esse livro. Os ataques que a Casa Espírita recebe é justamente pela diversidade de pensamentos, atitudes que são plantadas dentro da Casa Espírita para detonar ela. Se a gente não tomar cuidado, é isso que vai acontecer. Tanto o trabalho lá atrás do Allan Kardec, da espiritualidade, do preparo que Jesus teve, para chegar aqui, o próprio homem detonar tudo. E a espiritualidade inferior bater palma, porque se tem uma forma da gente avançar moralmente, uma das formas é se tornar espírita, porque trabalha a reforma íntima. Muita gente quer ir para a casa espírita porque trabalha a reforma íntima, mas quando é para reformar intimamente, isso eu não gosto, isso não, isso enrijece, isso é muito duro, isso é disciplina pura, não, isso aqui é quartel, não. E não é que ela manda, não é que você tem que ficar lá sim, sim, sim. Mas se não é para seguir, então não vá, porque vai ter coisas que vão te agradar e tem coisas que não vão te agradar, principalmente as coisas que batem no teu orgulho e no teu egoísmo. Não vai te agradar. Você está acostumado a fazer tudo do seu jeito. Você entra na doutrina espírita, não é do seu jeito. Existe um grupo. Todos têm que falar a mesma língua. Todos têm que fazer da mesma forma. Não vai ser do seu jeito. E a forma que o grupo trabalha e a forma que é baseado na doutrina espírita, nos livros básicos de Allan Kardec, que foram ditados pelos espíritos. É orientação da espiritualidade, não é uma orientação de um homem. Se você não está querendo seguir isso, então vá procurar uma religião que você siga da forma que você pode, que você quer, que você gosta. Mas essas misturas realmente não são favoráveis, gente. Não são. Você não vai na igreja evangélica, você não pega o que é bom para você? Eu pego o que é bom para mim na igreja evangélica, eu pego o que é bom para mim na igreja católica. Mas eu não sou católica nem evangélica. Eu não vou lá para mudar o jeito deles. Eu simplesmente sento, eu observo e pego o que presta para mim. Eu posso entrar em vários sites na internet que não seja espírita. Vejo um vídeo lá de um espiritualista que fala sobre coisas que para mim é bom. Mensagens, músicas, gospel, eu aceito tudo que vem, eu dou uma olhada, eu reflito, eu penso, me faz bem ouvir música gospel. As palestras que eu dou, geralmente eu levo uma música gospel para colocar na palestra. As músicas espíritas, Patrícia, não gosto muito, não bate do meu estilo de ser. Mas as músicas gospel eu gosto. Então eu pego a música gospel e adapto naquele tema que eu estou trabalhando. Mas eu não vou lá na igreja daquela pessoa que tem a música gospel e falo para ela assim, olha, essa música, ela quer dizer isso, isso e isso na doutrina espírita. Interpretação a gente pode interpretar da forma que quiser, no local que a gente estiver, respeitando aquele local e aquelas pessoas. Mas está havendo realmente muito ataque do campo espiritual negativo, muito espírita falando mal de espírita, espíritas que não são espíritas, espiritualistas que vêm trazendo a sua bagagem de conhecimento para dentro do centro espírita. E essa salada toda está fazendo perder o sabor principal de cada um. Mas cuidado, né, gente?